Olá, pessoal! O tema de hoje é progressão geométrica. Bom, mas o que é progressão geométrica? Progressão geométrica também é chamada de PG e é a sequência em que cada termo a partir do segundo é igual ao produto do termo anterior por uma constante real. Essa constante é chamada razão da PG e é indicada pela letra Q. Então, temos a seguinte sequência: A1, A2, A3, A4 e assim sucessivamente até chegarmos no enésimo termo. Mas o que acontece mesmo? Numa PG, eu tenho uma regularidade e essa regularidade ela é a partir do produto. Lembra? Está escrito ali em cima. Então, para sair do A1 e chegar no A2, eu multiplico pela razão. Para sair do A2 e chegar no A3, eu multiplico pela razão. Do A3 para o A4, também pela razão. Então, assim, razão é aquele valor que vai se repetir sempre. Essa é a regularidade. Só que no caso da PG, eu encontro o próximo termo multiplicando por ela. Mas e quando eu quiser encontrar essa razão? Como é que eu determino a razão? Bom, é semelhante a PA, né? Eu preciso de um termo e do seu anterior. Mas de que forma? Eu pego a razão, né, para determiná-la, eu pego um termo, por exemplo, A2 e divido pelo A1. Se uma sequência eu tiver na dúvida para saber se é geométrica ou não, se é PG ou não, eu tenho que fazer isso com os outros elementos. Então eu vou pegar um número, no caso, o próximo aqui seria o A3 e dividir pelo A2. Se esses dois valores forem iguais, há uma condição, é uma possibilidade de que essa sequência seja uma PG. Eu só vou ter certeza mesmo se eu fizer isso com cada elemento. Então, nesse caso, a gente tem uns 4 elementos apresentados nessa sequência e eu teria que fazer o A4 dividido pelo A3, certo? Só que isso acontece sempre se for PG. Então, não importa qual seja o termo, eu sempre pego ele e divido pelo seu anterior e aí eu vou encontrar a razão. Isso sucessivamente, até que eu encontre o enésimo e divida pelo seu anterior, certo? Então, para encontrar a razão, o que eu tenho que fazer? Dividir um termo qualquer pelo seu anterior. Daí eu determino essa razão. Vamos fazer um exemplo? Só para não restar dúvida alguma? Então vamos lá. Dada a PG, 1/3, 3, 9, determine a razão desta sequência. Bom, pessoal, eu podia pegar o A2 e dividir pelo A1, certo? Podia. Só que o primeiro termo é 1/3. Por que eu vou sofrer fazendo divisão por fração? Se for necessário, a gente faz, né? A gente sofre um pouquinho. Mas nesse caso não precisa. Então o que eu posso fazer? Pegar dois elementos que eu possa dividir e que não tenha tanto sofrimento assim. Então, os elementos que eu escolhi foi o A3 e o A2. Então, vou dividir esses dois elementos, tá? Pego o A3, que nesse caso coincide, né? É 3, e divido pelo A2, que nesse caso é 1. Dividindo, substituindo direitinho, o que a gente tem? 3 dividido por 1. E fazendo essa divisão, a razão é 3. Tudo bem? Tá um pouco mais claro? Se eu quisesse pegar o 9 e dividir por 3, poderia? Poderia. Também vai dar 3, né? Bom, mais uma situação para a gente estudar nesta sequência. E se eu quiser saber o próximo termo, como eu faço? Já sei a razão. Para encontrar o próximo termo, basta eu fazer o quê? Multiplicar por 3. Então, mas nessa sequência, quem é o próximo termo? O próximo termo é A5. Então, como eu encontro A5? Pego A4, multiplico pela razão. Substituindo, temos 9 vezes 3 e o A5 é 27, portanto, é o próximo termo. Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham tirado a dúvida restante aí, né, que ainda sobrava, e bons estudos!